Muito bem, muito bem, muito boa tarde a vocês. São exatamente 16 horas e 6 minutos. Como estávamos anunciando, estamos recebendo o nosso estúdio aqui. Eu vou até passar para a Sumaia, ex-locutora da Rádio Bufete FM, para apresentar nossos convidados. Sumaia, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Boa noite. Não é boa noite. Gente. Boa tarde, boa noite, já tá ótimo. Tá tudo próximo. Estamos aqui com a equipe da Amo, a Bianca Balsam. Ela é Bianca, tá, gente? Colocou Beatriz porque deu uma personagem não de foi sucesso, eu que coloquei, né? Beatriz. Não foi nossa mídia que errou, não é sua culpa, não vou Braga. falar quem foi, né? Mas é Bianquinha, Bianquinha Balsimelli, nossa psicóloga. Tá aqui presente. Boa noite, Bianca. Muito boa noite. Boa tarde. Entendeu? A gente não vai seguir, a gente vai seguir sempre boa Todo noite. mundo pensando na noite, hein? Boa tarde, né? Uma boa, sei lá, vespertina, não sei. Ao lado dela, Daiana Braga, nossa psicopedagoga. Daiana Braga. Ela tá junto com o Braga. Daiana. Boa noite, Daia. Boa tarde, né? Todo boa tarde. Boa tarde. E ao lado da Daia, a nossa querida Janaína Medeiros, terapeuta multissensorial. Boa tarde, Jana. Boa tarde, minhas queridas companheiras. Boa tarde, Braga. É com muita alegria estar aqui com vocês nessa tarde, falando um pouquinho desse tema tão importante que comemoramos no dia de hoje. Esse tema é tão importante que teve pessoas que já me ligaram. Inclusive, eu não sei se você conhece, Sumaia, a presidente da PLUB, Associação dos Produtores Rurais de Bofete, Não. a Francisca. A filha dela é autista e é formada Olha que legal. na faculdade, trabalha muito ligada ao meio ambiente. Aí, inclusive o Éboli de São Paulo, que está nos ouvindo agora, ou nos assistindo, não sei, viu, Éboli? Não esqueci não. Ele que ligou lá de São Paulo. Eu sei da Zona Leste, ele era meu ouvinte. É da Zona Leste, isso mesmo. Ele ligou e falou, olha, você sabe que a filha da Francisca também é autista, ela é formada, ela trabalha muito com setores de meio ambiente, apresenta ela para esse pessoal, que ela gosta de ajudar, é simpaticíssima. Eu falei, não, tudo bem, no programa mesmo. E daí uma indicação de como as pessoas estão engajadas no trabalho de vocês, que vocês precisam mesmo desse apoio, né? A gente aqui procura fazer o possível, mas a gente só fala. Não só fala, né? Não é verdade. Não é verdade. Quando tem bingo aí, eu vou lá fazer o bingo com o maior prazer do mundo. Também faz essa colaboração, né? Divulga aqui nossos eventos. Tem esse trabalho, que é um trabalho comunitário que a gente faz, né? Sim. Mas que ela seja bem-vinda, pode procurar a gente gostaria Que muito seja de conhecer. bem-vinda, né? Vamos para o primeiro tema. O que vocês têm para que o programa de hoje ele tem uma finalidade muito importante, por isso que estão esses profissionais aqui, que é a conscientização do autista com relação à situação de uma forma geral, que são diversos, cada um tem um tipo, o espectro, né, autista e a neurodiversidade, né? Então vamos tentar conseguir passar nesse programa, com certeza vamos fazer outros também, à medida que tem a participação dos nossos ouvintes, a gente vai conseguindo desenvolver esse tema. E sempre com uma orientação, se alguém quiser participar, é só entrar pelo WhatsApp no 14, código de área 981213542. Manda sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, que eles vão aqui, os técnicos aqui, ó, vão explicar para você com detalhes. Isso aí, a conscientização do autismo hoje, né? Dia 2 de abril. Eu vou deixar cada uma falar um pouquinho, porque eu já falo muito, né? E vou falar muito. Então, eu vou dar a palavra aqui à Janaína, para ela começar, né, explicando o que é o autismo, qual a importância da terapia dela. Pode falar, Jana. Bom, boa tarde a todos.
como já foi apresentado, meu nome é Janaína, eu sou terapeuta multissensorial com abordagem Snoozlen, aqui da AMO, sou neuropsicopedagoga clínica também, sou certificada em inteligência emocional. E acredito que o autismo tem uma função muito importante na minha vida, não só na área profissional, mas na área pessoal também. Eu sou mãe atípica de um menino, né? O meu filho, ele é autista nível 1 de suporte. E interessante isso que o Braga nos trouxe no início aqui desse nosso momento, falando dessa pessoa de São Paulo, que é formada e tudo mais. Isso nos coloca de uma posição e numa reflexão que o autismo, ele não nos impede de ser quem desejamos ser, ou conquistar um posto ou uma posição perante a sociedade, né? As pessoas, elas são diferentes, sim, né? Mas elas não são incapacitadas de serem quem almejam ser, né? Existe o quê? Existe a limitação dentro do espectro autista, desse transtorno. Existe a dificuldade, mas não existe o impedimento, né? E falando do transtorno, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então eu acho importante nós frisarmos aqui, focarmos que o autismo, ele não é uma doença, né? E não tem cura. O indivíduo, ele nasce com esse transtorno, que na verdade ele é uma condição. Essa condição que vem, né, com características, como o próprio nome fala, espectro quer dizer características. E cada indivíduo tem. Não é porque uma pessoa que é nível 1 de suporte tem hipersensibilidade sensorial a som alto. Outra pessoa de nível 1 de suporte vai ter essa mesma característica. Não, isso é mito, né? Cada indivíduo tem as suas peculiaridades. Ele é um sujeito único, né? E falando dessas limitações, dentro desse transtorno do neurodesenvolvimento, o que mais abrange, né? Quais são as características dos sintomas? Sintomas relacionados à comunicação, sintomas relacionados à interação, né, social e comportamental, né? Essa questão comportamental acontece muito quando o indivíduo apresenta sinais corporais, movimentos corporais, físicos, vocais, são chamados dentro dessa nomenclatura do DSM-5 de estereotipias, né? Depois eu vou até passar a palavra para minha colega psicóloga, que essa área comportamental ela pode até focar um pouquinho mais, né, dessa questão também emocional, porque às vezes o nível 1 de suporte, as pessoas podem olhar e pensar, nossa, mas você é autista, você nem parece, né? Não tem cara de autismo, né, meninas? E na verdade não tem cara mesmo, né? Porque cada criança é única, né? Cada um tem as suas características únicas, né? Então não tem cara de autismo. Até porque não é físico, né? É um transtorno que tá no neuro, né? Então fisicamente vai ser perfeito. Então, que responde, né? Exatamente. Então é lá dentro do cérebro, né? A esse ambiente. Então, conforme o estímulo desse ambiente, se não for um estímulo favorável para esse indivíduo ele irá apresentar alterações, porque existe nesse cérebro rigidez cognitiva. E essa rigidez cognitiva é ela que é responsável pela criança ou o adulto entrar numa situação de crise que muitas vezes para os leigos e os achistas que chamam de birra, né? Gente, é importante frisarmos aqui, não é birra, né? É crise, né? Ela está arrumando um meio, uma maneira ali de se autorregular, né? E a terapia multissensorial,
que é o trabalho que eu desenvolvo aqui na AMO, ela é muito importante, porque pega um paciente que ele tem aí uma demanda sensorial, uma demanda emocional, até uma dificuldade de aprendizagem, vamos dizer, significativa, vai ajudar muito. Porque essa terapia, ela trabalha com os sentidos, né? Então, multissensorial, nós vamos estimular os sentidos, tato, olfato, paladar. Utilizamos recursos, né, de intervenção durante a sessão, cromoterapia, musicoterapia e aromaterapia. Recursos esses que vão promover bem-estar. Eu sou terapeuta multissensorial com abordagem Snoozlen, aqui da AMO, sou neuropsicopedagoga clínica também, sou certificada em inteligência emocional. E acredito que o autismo tem uma função muito importante na minha vida, não só na área profissional, mas na área pessoal também. Eu sou mãe atípica de um menino, né? Meu filho, ele é autista nível 1 de suporte. E interessante isso que o Braga nos trouxe no início aqui desse nosso momento, falando dessa pessoa de São Paulo, que é formada e tudo mais. Isso nos coloca de uma posição e numa reflexão que o autismo, ele não nos impede de ser quem desejamos ser, ou conquistar um posto ou uma posição perante a sociedade, né? As pessoas, elas são diferentes, sim, né? Mas elas não são incapacitadas de serem quem almejam ser, né? Existe o quê? Existe a limitação dentro do espectro autista, desse transtorno. Existe a dificuldade, mas não existe o impedimento, né? E falando do transtorno, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então eu acho importante nós frisarmos aqui, focarmos que o autismo, ele não é uma doença, né? E não tem cura. O indivíduo, ele nasce com esse transtorno, que na verdade ele é uma condição. Essa condição que vem, né, com características, como o próprio nome fala, espectro quer dizer características, e cada indivíduo tem. Não é porque uma pessoa que é nível 1 de suporte tem hipersensibilidade sensorial a som alto, outra pessoa de nível 1 de suporte vai ter essa mesma característica. Não, isso é mito, né? Cada indivíduo tem as suas peculiaridades. Ele é um sujeito único, né? E falando dessas limitações, dentro desse transtorno do neurodesenvolvimento, o que mais abrange, né? Quais são as características dos sintomas? Sintomas relacionados à comunicação, sintomas relacionados à interação, né, social e comportamental, né? Essa questão comportamental acontece muito quando o indivíduo apresenta sinais corporais, movimentos corporais, físicos, vocais, são chamados dentro dessa nomenclatura do DSM-5 de estereotipias, né? Depois eu vou até passar a palavra para minha colega psicóloga, que essa área comportamental ela pode até focar um pouquinho mais, né, dessa questão também emocional, porque às vezes o nível 1 de suporte, as pessoas podem olhar e pensar, nossa, mas você é autista, você nem parece, né? Não tem cara de autismo, né, meninas? E na verdade não tem cara mesmo, né? Porque cada criança é única, né? Cada um tem as suas características únicas, né? Então não tem cara de autismo. Até porque não é físico, né? É um transtorno que tá no neuro, né? Então fisicamente vai ser perfeito. Então, que responde, né? Exatamente. Então é lá dentro do cérebro, né? A esse ambiente. Então, conforme o estímulo desse ambiente, se não for um estímulo favorável para esse indivíduo ele irá apresentar alterações, porque existe nesse cérebro
rigidez cognitiva. E essa rigidez cognitiva é ela que é responsável pela criança ou o adulto entrar numa situação de crise que muitas vezes para os leigos e os achistas que chamam de birra, né? Gente, é importante frisarmos aqui, não é birra, né? É crise, né? Ela está arrumando um meio, uma maneira ali de se autorregular, né? E a terapia multissensorial, que é o trabalho que eu desenvolvo aqui na AMO, ela é muito importante, porque pega um paciente que ele tem aí uma demanda sensorial, uma demanda emocional, até uma dificuldade de aprendizagem, vamos dizer, significativa, vai ajudar muito. Porque essa terapia, ela trabalha com os sentidos, né? Então, multissensorial, nós vamos estimular os sentidos, tato, olfato, paladar. Utilizamos recursos, né, de intervenção durante a sessão, cromoterapia, musicoterapia e aromaterapia. Recursos esses que vão promover bem-estar para esse indivíduo, relaxamento, porque a partir do momento que a pessoa ela está bem, esse percentual, né, de foco, atenção, assimilação vai chegar no cérebro dela de uma maneira mais significativa e eficiente e segura. E é importante também, Braga, nós falarmos aqui, mas é legal, né? É uma abordagem inovadora hoje dentro do transtorno do espectro autista. Inclusive eu vou até estar palestrando em junho no Escoteia, na cidade de São Paulo, né? Sobre essa abordagem, que é uma abordagem revolucionária e inovadora hoje dentro, né, dos transtornos de neurodesenvolvimento, principalmente dentro do transtorno do espectro autista, né. É uma terapia holística, mas que estamos aí, né, lutando, estudando cada vez mais para que seja comprovado, né, se torne uma ciência cientificamente, assim como outras e demais, né, ciências comprovadas aí pela sua eficiência, mas dá resultado. Essa sensibilidade desenvolve com certeza, né, esse contato, por exemplo, a música, o olhar, sim, o ambiente, sim. Né, eu posso dizer assim, o perfume, o cheiro, isso tudo é sensível a essas pessoas. Sim, é como eu falo, como se eles tivessem superpoderes, porque eles escutam mais, eles sentem mais o cheiro, eles sentem as emoções mais intensamente, né? Então isso tudo incomoda. As cores são mais vivas para eles, é como se eles fossem super-heróis. Mas isso atrapalha, né? Porque um simples ato de você apagar usar uma borracha para apagar é uma limitação, né? Você acaba fazendo uma limitação. Precisa destruir essa situação de, né, uma expectativa muito grande com uma coisa só, né? Isso. E por isso a importância de termos profissionais capacitados e preparados, né, dentro das instituições, né, dentro dos lugares. Hoje está muito em alta a montagem dessas salas multissensoriais, principalmente no estado de São Paulo. Nós temos uma deputada maravilhosa, que ela é super defensora da causa autista, e está surgindo muito. Então o que acontece? Vem, né, é aprovada essa verba para determinado município, essa sala ela é executada, ela é montada. Tá, legal, excelente, mas e o profissional que vai conduzir esse trabalho dentro? É um profissional preparado? Então é importante, né, termos essa capacitação, essa preparação para esses profissionais. Porque se pega um autista que tem uma comorbidade, vamos supor, de epilepsia ou esquizofrenia, se coloca lá uma projeção de uma cor vermelho, não vai estimular esse paciente. Vai estimular de uma forma, até vai, mas negativa, porque será um hiperestímulo para ele.
Porque nós temos, quando vem uma demanda dessa, a gente tem que usar uma estratégia de cores calmantes e não cores vibrantes, porque ele vai cair para esse lado. E a tendência desse paciente passar mal e convulsionar dentro do consultório é muito grande. Então, a AMO, eu acredito que ela tem esse olhar, ela tem essa visão, porque ela pensa no todo, né? Então, hoje a nossa equipe aí de profissionais está crescendo, a terapia multissensorial, ela chegou mesmo para potencializar, né? Vai dar uma chance para que ele possa ter uma melhora no quadro clínico. Com né? certeza. E principalmente Além de bem-estar. abrir um leque de situações maiores do que aquilo que mais desperta, né? Uhum. Mais chama atenção, por exemplo. Com Não certeza. Tem as coisas que não chamam tão atenção, mas é tão importante quanto, né? Isso, e fazendo essa junção, né, com a psicopedagogia, a psicologia, nós somos uma equipe, então a gente sempre tem essas trocas, né, meninas? E tem casos que, eu acho necessário esse paciente passar na terapia multissensorial. Esse não vejo tanta necessidade. Então, cada área tem a sua função. E a psicopedagogia também, né, Daia? Muitos casos, assim, de algumas crianças, às vezes, dessa preparação de ter uma crise, acontece na sala também, né? De você ver que a criança está tendo uma crise e você tomar as medidas necessárias para poder ajudar aquela criança. Se você não tem o preparo, você fica em pânico, né? Você não consegue ajudar a criança de acordo com que, né, ela possa se acalmar, né? Ver as medidas, o que você pode estar tomando em relação para um benefício, né, da criança naquele momento, né? Se você não tem o preparo, se você não sabe, você não tem como você ajudar aquela criança, né? Dentro da psicopedagogia, né, que no caso a minha parte ali na AMO, né, tenho trabalhado com diferentes crianças, né, tanto de criança, né, adolescente e adultos também, né, porque o adulto, muitas crianças, assim, né, muitos adultos não teve toda aquela preparação, todo aquele desenvolvimento que hoje em dia muitas crianças estão tendo, né? Então, a gente também trabalha toda a parte da psicopedagogia, às vezes da educação, da dificuldade, né? A barreira que às vezes a criança não conseguiu, o adulto, né? Não conseguiu desenvolver lá atrás. Então, a gente fica ali investigando, né? Ajudando a criança naquele momento, né? E tanto das crianças que é autista nível 1, como a 2, que é o moderado, e o 3, o severo também, muitas crianças às vezes chegam sem, como posso explicar, sem saber o básico, habilidades básicas. Às vezes você chama seu filho, ele não olha para você, ele não sabe que ele tem que olhar para você, o contato visual. Então você vai trabalhar com a criança, o contato visual, vai ensinar ela que quando você chamar ela pelo nome, ela vai olhar para você. Não diretamente, às vezes, olhando no seu olho, mas ela vai virar para você. Então, você vai trabalhar as habilidades, né, na criança, a parte comportamental, né, e tanto a parte de aprendizagem cognitiva, motora, né, outras partes do desenvolvimento que às vezes a criança não desenvolveu naquele momento, você vai trabalhar, né, nas terapias. E aí tem também, não só nas terapias, no dia a dia também, né, a gente sempre orienta os pais, né, para também estar estimulando, né, a criança durante o dia a dia dela, então é muito importante também esse processo. Agora, tem uma coisa muito importante desse trabalho que vocês fazem, é que muitas crianças conseguem se desenvolver bem e, como adulto, trabalham normalmente. Sim, muito Estudam bem. normalmente, fazem faculdade, tudo isso é essa base que qualquer criança autista deve ter. Um suporte técnico, profissional, para que essa criança no futuro ela possa crescer e se desenvolver. Sim, Né? sim. É um trabalho minucioso porque ele é um perfil diferente um para o outro. Sim. Um próximo do outro, pode ser irmão, pode ser o que for parente, há uma exclusividade em cada caso, né? Ele é específico.
É um trabalho de formiguinha, né? É Cada degrau. Você vai trabalhando ali conscientemente, uma repetição, né? Daquela habilidade que a criança precisa adquirir. Então você vai trabalhando ali um trabalho de formiguinha que a criança vai conseguir. E tem que ser um trabalho em conjunto também, né? Lembrando aqui que os pais também têm que se empenharem em casa, a gente precisa da rede de apoio da escola, que é o lugar que eles mais passam tempo. Então, os próprios professores de apoio também, trabalhar com eles, né? Então, é um trabalho em conjunto. E a gente tem notícias, né, de que muitos se tornam profissionais competentes, trabalhando, né? Tem inclusive uma série de um vídeo que está passa sempre, acho que é não sei se é no YouTube, um desses canais da rede social que tem um médico que ele é The Good Doctor. É isso? É, o bom doutor, sim. Então tá vendo? É uma coisa que tem que partir já do comecinho lá para ir poder ir corrigindo essas ausências de percepção, né? Isso, o tratamento precoce ele é muito importante, né? Então, quanto mais cedo a descoberta, né, a chance desse indivíduo ele desenvolver-se essas habilidades que o limitam é grande. Mas também a gente não pode viver num conto de fadas e romantizar o autismo também. E nem achar que todo autista também tem... Vai chegar, né? vai chegar lá. Porque existem os casos graves, né? Porque acontece que muitas das vezes o autismo ele não vem sozinho. Ele não está isolado. Vêm as comorbidades. Quais são essas comorbidades? Deficiência intelectual, TDAH, dislexia, depressão, ansiedade, esquizofrenia, as epilepsias, o TOD, transtorno opositor desafiante, tá? Então, quando chega para nós um caso de um paciente que tem transtorno de espectro autista nível 3 de suporte, por exemplo, Braga, com deficiência intelectual, né? Não é fácil, é pesado, é árduo. Então, a gente falar para essa mãe, para esse pai, olha, quando ele crescer, ele se tornar adulto, ele vai ter uma vida normal, ele vai ser um excelente profissional, né? Infelizmente, não. Isso é duro, né? Então, nós precisamos, né, fazer essa conscientização, levar adiante que eles são capazes, que existe a limitação, que nada os impede, mas também a gente não pode viver numa bolha, numa casinha de conto de fadas e romantizar esse transtorno, até mesmo para o nível de 1 de suporte. Porque o nível 1 de suporte, ele tem um cognitivo, um intelecto preservado? Tem, mas ele enfrenta muitas barreiras, porque muitas vezes ele se camufla, né? Ele se camufla no trabalho para ele se sentir ali integrado e pertencente àquele ambiente, e o quanto que ele está sofrendo internamente, né? Emocionalmente. Então acontece muito, e até a nossa psicóloga ela vai entrar agora nessa parte dos níveis de suporte desenvolverem depressão, né? Aí a gente entra na área da psicologia, né? Por que ela é fundamental? Muitas vezes a gente vai analisar isso, esse emocional que está comprometido com a baixa autoestima, de querer se encaixar, se enquadrar, atender aquilo que a sociedade espera, aquilo que ele espera dessa sociedade, aonde nada disso se encaixa, ao mesmo tempo tem que combinar, não é mesmo? Então, é muito interessante o próprio símbolo do autismo ser esse quebra-cabeça, porque é como ele se sente, né? Às vezes uma peça faltante de um quebra-cabeça que a gente vai recortando-se para fazer parte, e não só recortar para fazer parte, mas ele estar nessa sociedade de forma saudável e feliz, entendendo a própria individualidade, daquilo que é necessário para que ele se entenda como ele, como indivíduo, né? Ele tendo todas as sensibilidades que tem, que ele tem isso porque ele faz parte de um quadro,
né? Que é normal para ele sentir isso. Ele tem os superpoderes. Então esses superpoderes, se bem utilizados, né, podem trazer muitas coisas positivas. Mas assim como também, né, a gente falando sobre todos esses níveis de suporte, a gente tem tudo isso também no grau 3. Então a gente precisa avaliar como está essa criança, porque às vezes a gente vai precisar medicar essa criança para que ela seja menos violenta consigo, que ela consiga viver bem, né? Quando a gente fala sobre saúde mental, é isso, é viver com qualidade. E aí também nós temos as crianças que não são verbal, né? Tem muita criança com problema, né, de falar. Linguagem, então a Bianca, ela também trabalha numa área não verbal, que é a parte comportamental, onde ela executa desenhos para que ela possa saber, né? Várias técnicas, né? Uma delas é o desenho, né, Bia? Né, tem a avaliação corporal, tem os desenhos que o paciente traz, tem a forma como ele vai expressar qualquer coisa, por sons, né? É toda a dinâmica que ele vai aprender ao longo da vida se expressar, né? A minha área principal também é desenvolver um novo comportamento, né? Então, ele tá triste, como é que ele pode comunicar isso para alguém? Como é que isso, né? Como é que ele pode trazer que isso não faz bem para ele, que ele está magoado, que ele está machucado, assim como todas as necessidades básicas, né? Não só eu, como a Daia, a Jana, né? Todas nós, a gente ensina esse novo comportamento para os nossos pacientes, né? Para eles adquirirem uma ferramenta de comunicação com a sociedade. E essa ferramenta de comunicação tem total viés com a ferramenta de trabalho, né? E a ciência ABA, né, hoje é a ciência comprovada e cientificamente que traz mais resultados aí significativos, né, no desenvolvimento do transtorno do espectro autista, é uma ferramenta, né, que traz muito, né, resultados satisfatórios, né? São estratégias, intervenções, né, que é voltada para a análise comportamental, que nos ajuda, né, na evolução desses pacientes. E cada paciente tem um sintoma, por exemplo, um gosta de música, o outro gosta de fazer desenho, o outro... Os hiperfocos. A maioria dos autistas, né? É sempre assim os casos? Sim. E o que ajuda muito a gente a trabalhar, principalmente com imagem, é o hiperfoco da criança. Aí a gente consegue fazer terapia, os professores de apoio também podem usar isso para trabalhar a alfabetização. Né? A gente adapta, né? Cada um tem uma personalidade distinta. Sim, cada um tem. E não se copiam, Não, tem algumas crianças que têm a mesma característica, Sim, mesmo isso. singularidade. Tem. Mas não são todos, né? É que nem a autorregulação, cada um apresenta de um jeito. Uns gritam, os outros precisam balançar para frente e para trás, alguns pulam para se regular, outros precisam correr. Então cada um tem o jeito de se autorregular. Que acontece até muito bullying na escola, né, Bia? É por conta disso, porque as pessoas não entendem por que eles precisam fazer aquilo, né? E a gente respira, quando a gente está irritado, a gente dá uma bufada, xinga. Eles não, eles apresentam comportamentos corporais. Então, por isso fazem sons diferentes, fazem movimentos diferentes, porque é uma autorregulação. E aí, nesse momento a gente aconselha o quê? Que respeitem, né? Não riem disso, mas entenda que aquilo é um momento sim, de se autorregular. Exatamente. E essa autorregulação, ela pode acontecer por dois motivos. Ou excesso de tristeza ou raiva, ou até mesmo excesso de alegria e felicidade. Né? Então é o nível de cortisol e dopamina que vai lá para cima no cérebro e ele começa a externalizar através desses movimentos motores, né? Motores corporais e até mesmo vocais, né? Gritos, sonorizações. E daí o que acontece? Essa pessoa vai continuar nesse mesmo ambiente que está sendo hiperestimulado? Não, né? Essa pessoa que está com ele tem que ter essa percepção quando essa pessoa começar a apresentar esses sinais e já
retirá-lo para que ele fique, né, mais calmo. Porque dependendo do caso, né, se for um nível de cortisol que esteja despertando uma raiz ali emocional negativa, né, a chance de essa pessoa ter uma crise e até desenvolver para um surto é muito grande. Então, esse olhar de percepção e atenção, principalmente profissionais dentro das escolas, é muito importante. Com relação à ciência e à medicação de remédios, como é que está essa situação? Olha, hoje, como, né, a gente conversou no início, está tendo bastante profissional hoje, preparado, né? Só que a médica... Então, sim, isso. Os profissionais que eu falo, quem que vai medicar? É o médico especialista. Esse médico especialista é quem? É o neurologista para adultos, neuropediatra para crianças ou psiquiatra. São essas duas áreas especialistas que são responsáveis pela intervenção medicamentosa. E pelo laudo também, viu, gente? É importante, né, que o laudo só é dado por médicos, ou pelo neuropediatra, ou pelo psiquiatra. Não é terapia, não é psicólogo. Muita gente às vezes chega na gente, quer laudo, e nós não podemos dar laudo. A gente faz lauda, né? Intervenção terapêutica. Depois de laudado, é que a gente consegue fazer a intervenção. É isso que eu queria chegar. Uma criança com autismo ou um adulto, um jovem, adolescente, por exemplo, a mãe e o pai precisam passar no médico. Isso. E ele que vai medir e classificar essa situação de autismo e qual é o grau, né? Primeiro, às vezes, acontece de procurar o terapeuta primeiro, tá? Então, geralmente o terapeuta, por conta da bagagem da alta demanda, porque o tato a tato, a mão é mais o terapeuta que tem. Então, ele consegue ter alguma percepção. Daí, o que o terapeuta faz? Lembra que a gente falou do neuropsicólogo lá no começo? É o psicólogo, né, com especialização em neuropsicologia. Ele faz essa avaliação, ou até mesmo o neuropsicopedagogo, porque às vezes vem demanda da escola. Muitas das vezes, sinais começam a aparecer na escola. Então a escola fala, olha mãe, olha família, olha, eu recomendo você procurar um neuropsicopedagogo ou um psicopedagogo para te ajudar a detectar se tem algum sinal aí. Então ele consegue ter essa percepção durante a avaliação. Tendo essa percepção, o que ele vai fazer? Olha, realmente é necessário procurar um médico especialista. Então, nesse relatório técnico, consta lá, né, a indicação do médico ou de demais profissional especializado. E daí a família vai. E há também aquela família que vai direto no médico. Porém, esse médico ele vai pedir para voltar no terapeuta, porque precisa dessa coleta de dados dos testes. Técnicas. Exatamente. Das testes, das escalas, né? Exato, é que não é nem só isso. O médico ele vai precisar de uma bateria de testes. Então, não é chegar hoje no médico e falar assim, olha, esse tem autismo, e ele vai falar assim, vi aqui umas características assim, ó, carimbei que tem. Não. Precisa passar por um processo de uma análise com alguns profissionais, né? Ele vai fazer exame clínico com encefalograma, ele vai fazer uma bateria de testes psicológicos para medir, como ela começou, né, falando sobre o VISC. Então, não só o VISC, né, tem outros testes. Tem o Denver, vai vindo vários testes, né? Uma bateria de testes bastante significativa aí para determinar laudar não mesmo pode ser assim, o autismo. né? Não. Até porque não tem nenhum exame que comprove que você é autista. Exato. São testes, na verdade são testes que você faz, igual se uma família vem até mim, né, como psicopedagogo, e a mãe fala, eu acho que meu filho tem isso. A gente aqui, a gente não acha nada, eu não acho nada, então a gente vai fazer alguns testes pra gente ver se dentro desses testes a criança se encontra com traços de autismo. São vários, a gente não faz um. Diferentes, né? Cada um a gente faz vários. E dependendo do que o médico solicitar também, tem que ser um especialista. Por exemplo, tem alguns testes de psicólogo, não é todo psicólogo que aplica. Sim.
né? Tem que ser um psicólogo que tenha... tipo um neuropsicólogo. Assim como vai ser um fonoaudiólogo. E tem, né, um fisioterapeuta também, que é um grupo de Não, eu tô falando profissionais. dos testes, Bia, porque tá. tem teste que você não aplica. Sim, é verdade. Né? O doutor César tem licença pra aplicar, por exemplo. É porque tem alguns Não, tem testes, licença. porque assim, tem alguns testes que você tem que comprar licença. E tem alguns testes que são para determinados profissionais, igual eu sou psicopedagoga. Eu não posso aplicar um teste de psicólogo, porque eu não tenho licença. Se alguém me denunciar, eu sou caçada, né? Assim, tipo, então para cada profissional tem os testes que você pode estar trabalhando, né? Tá aplicando com a criança e com a família. Tem testes assim, dependendo assim, se a criança é pequena, lógico que você não vai fazer as perguntas pra ela porque ela não tem condições de responder. Então, no caso, você vai fazer com a família, né? Então tem, né? Então, são variados tipos de testes. Deve ter uma É uma teia, né? E por que eu tô falando isso? Por exemplo, na AMO, às vezes chega pedido do neuro de avaliação que a gente não tem condições de fazer. Porque nós não temos esse profissional que faça esse teste. Então isso é importante também. Tá pedindo o que ele quer, né? Dependendo do específico, exatamente. Aí dependendo da especificação, né? É um profissional que tenha aquela qualificação para aplicar aquele determinado teste. Então não é assim que toda instituição vai ter isso, não. Também tem essa diferença, né? Que nem nós lá, a gente prioriza as crianças laudadas porque nós não temos o tempo da avaliação, que demandaria muita coisa. Então, para agilizar as crianças que a gente tem no município, a maioria já são laudados, né? Porque essa avaliação é uma avaliação que demora muito. Então não é em uma sessão, 2 sessões, às vezes leva 18 sessões para poder fazer uma avaliação. Às vezes 6 meses. Às vezes 6 meses, então é muito tempo. Né? Então assim, o que eu indico quando chega lá é que procure a pediatra para pedir um encaminhamento, né, da suspeita. E aí vá já para o neuro ou para o psiquiatra. E aí o que ele solicitar é que corre atrás, né, para poder laudar. E aí depois de laudado, aí sim, nós trabalhamos com a intervenção terapêutica. Esse trabalho é muito bom, né? Muito bom e importante, principalmente com a escola também. A escola atualmente vem aí desenvolvendo bastante parceria com a gente, estão bem engajados. Como a Sumaia falou, é uma pirâmide: família, terapeuta e escola. É uma via de mão dupla, vai e volta, né? Vai ter um evento, Vai Sim, ter um vai ter um evento evento de sábado. Dia 5, sábado, vai ter um evento em conjunto com a Prefeitura de Bufete, a Educação, a Saúde e a APAI, né? É um evento para conscientização, é o primeiro encontro aí da conscientização do autismo. Vai ter uma caminhada às 8 horas da manhã que vai sair ali do ginásio não, da escola Anselmo, e vai até o ginásio. Lá no ginásio, né, às 9 horas termina a caminhada e vai começar palestras até o meio-dia. Então vai ter equipe multi de fora, né, de Botucatu. Vai ter depoimento das mães, nós vamos participar também. A APAI vai falar um pouco sobre o trabalho deles, nós vamos falar um pouco sobre a AMO. E a gente está muito feliz dessa parceria, né, da saúde com a educação e da prefeitura. A gente fazer um movimento bem grande, né? Vamos repetir, quando vai ser? Dia 5, sábado agora. Sábado agora, que horas? Das 8 horas vai sair a caminhada da escola Anselmo até o ginásio. Aí 9 horas começa a palestra, depoimento, vai ter brinquedo para as crianças, pipoca, algodão doce, cada Coab 2. Isso. Então a caminhada vai sair daqui e vai até a Coab. Isso. E aí lá a gente vai ter essas palestras, vai ter até uma equipe de fora, vai ter a AMO, vai ter a APAI, vai ter a saúde, a educação, tudo em conjunto para a gente atingir o maior número de pessoas para entender o que é o autismo, né? Saber lidar um pouco e sanar algumas dúvidas. Então, eu convido toda a população, é muito importante que todos vão, que seja um evento muito grande e que essa parceria aí continue por muito tempo. Porque só assim pra gente fazer um mundo melhor.
Com certeza, um O mundo papo mais é inclusivo. muito bom. Adorei conversar com vocês. Agora eu queria fazer uma coisa. Então, já hoje é quarta. Vamos ter um novo bate-papo na sexta? Vamos. Vocês topam? Estamos. Ela vem, eu não consigo ver. A gente não consegue A também. gente não consegue na sexta, porque na sexta a gente, A gente trabalha. A gente não trabalha só na AMO, Isso, né? é A gente importante. atende também em Ah, outros entendi. lugares, Ó, né? nós temos aqui duas apaianas, eu faço parte da PAI de Cerqueira César, ela faço da parte PAI da PAI de de Porangaba. Porangaba, eu tenho meu consultório também na cidade de Avaré. E tô aqui Avaré? Isso. Nossa, E, longe. sim, estou aqui quase 2 anos na AMO. Foi a primeira Isso, ela foi nossa primeira. profissional. Mas então nós vamos marcar um outro. Quarta-feira que vem, pode ser? Pode. Vamos Perfeito. marcar uma Quarta-feira que vem, vem todo Tá mundo. certo. Porque a Bianca também trabalha em Porangaba, né? Eu não consigo quarta-feira que vem, gente, mas aí a gente estuda o que eu posso fazer. É complicado, a cada 15 dias, porque eu tenho paciente, né? Eu trabalho também em outra clínica. Ela trabalha muito. Eu trabalho muito, a gente é nossa trabalhadora. A A gente vai marcar um outro dia que, né? Que a gente consiga Isso, mas... conciliar nossas agendas, né? Ó, eu vou Os pais, o que acontece? Infelizmente, por conta da correria, da alta demanda, grande parte da população brasileira, das famílias brasileiras, trabalham até às 6, todo mundo chega cansado. Daí a criança chega cansada da escola também. E às vezes ela faz uma birra, ela frustra, e daí só. E daí ela fica calminha. Ela fica quietinha, boazinha. Eu não sabia que isso aqui era. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Isso aqui vai atrasar a sociedade. Muito, mas a gente também não pode olhar A só gente pra tem que marcar um criança. dia pra falar só disso. Exato. É muito conteúdo, é É. muita coisa pra falar. É muita coisa. No Isso Japão, não na dá China, certo. já estão proibindo isso. E tem um horário específico para a criança ter acesso ao celular. Mas a gente Não sei se é deixa- possível. A Sociedade Brasileira de Pediatria, hoje ela fala que nós adultos, né, adolescentes, a partir dos 12 anos adultos, 3 horas no máximo diário. Mas não é 3 horas assim, vou me divertir e vou ficar as 3 horas corridas. Essas 3 horas elas devem ser picadas, distribuídas. Bebês antes dos 2 anos de idade, proibido qualquer tipo de acesso à tela, principalmente celular. Né? Por quê? Por conta desse excesso de estímulo de informação. Né? O que um bebê precisa? Ele precisa estar junto com a mãe, ele precisa explorar ambiente, ele precisa de chão, ele precisa sentir, ele precisa tocar na terra, experimentar, vivenciar. Daí chega para nós a demanda no consultório. Meu filho está com atraso disso, atraso disso. O que seu filho mais gosta de assistir? 3 anos de idade. Assistir no celular, jogar joguinho de celular. Eu falei assim, então, a partir de agora, você vai restringir esse acesso. Difícil de corrigir, não? Por isso que eu falo, a gente tem que pegar uma horinha, Braga, bacana, a gente falar sobre isso, falar só sobre isso. Porque eu sou bem sincera, a criança ela não vai lá na loja e compra o celular. Alguém vai lá, compra e dá na mão dessa criança. Né? Então, é muito complexo e preocupante. Um excesso, né? Total. Né? Que não Que é o sabem. pior, né? Que não sabem, que não conseguem por conta da limitação, e daí que entra a intervenção terapêutica nesse sentido. É importante de se trocar, calçar um sapato, comer sozinho, sabe? Essa autonomia, né? Então, são extremamente inteligentes com a tecnologia, por conta da realidade, do ambiente, Sagacidade, da né? geração, tá? Mas e a funcionalidade, né? Então, por isso que a gente fala, bate na tecla, a gente tomar cuidado com o excesso, né? Então, tirar algumas coisas, poupar algumas coisas e implementar Uma outras. coisa que chegou aqui. E a leitura? Muitos são adeptos à leitura, não? De autista para Qualquer tipo de leitura. É igual o nosso, pessoas. É? Uns gostam de ler livro, outros não. Isso. Depende muito e depende se ele tem estímulo alguma também, né? comorbidade junto. Se ele tiver uma dislexia junto
ele não vai conseguir ler, vai ter a dificuldade, né? Mas ele pode gostar de ler depois Isso. que ele consegue aprender, né? Mas isso depende do estímulo oferecido para ele. Meio ambiente. Sim, o ambiente é o muito. ambiente. O ambiente é Fundamental. Fundamental. Porque tem o transtorno, ele tem a questão dos fatores genéticos e epigenéticos e ambientais, né? Então, esse desenvolvimento, essa evolução do transtorno vai depender 90% do ambiente. Muito bem, são 16 horas e 59 minutos. Vamos fazer novos encontros. Vocês estudam, não precisa vir às 4 juntos. Aquela que puder vir, vem. Quarta-feira você pode, né? Já. Posso. Então, quarta-feira já pode vir marcar para a próxima quarta-feira. E vocês, que quiserem vir, vem. O dia que puder vir, tem junto. Tá certo? Tá certo. Muito obrigada, Braga, pelo espaço. Eu que agradeço vocês virem e conte com a gente aí para que der e vier. Braga, e se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode nos procurar nas redes sociais também. Nas redes sociais, na AMO, na rede social da AMO. Isso, a AMO. Qual que é a rede tem- social da AMO? É Amo Autista Oficial. Lembrando que a gente mudou, viu, o Instagram. Nós perdemos o Instagram, fizemos um novo. Então muita gente está confundindo com a Amo Doces. Não tem nada a ver com a Amo Doces, tá bom? É Amo Autista Oficial, o Instagram. A idade não é neuroestimular. É @espaçoestimular.9. Isso aí, Jana. Obrigada, a memória que tá fraca da Daia. É Daiana.braga, psicopedagoga, né? E da Bianquinha, ela não tem ainda um Tem, perfil não, profissional. não tem profissional, gente. Mas Não. Mas ela vai Vamos ter fazer. logo em breve. Sabe, eu sou uma pessoa que não conseguia me regular muito bem. Por isso que eu falo que o celular não uso muito. Mas ela tá pensando numa possibilidade olha. mais pra frente de fazer uma rede social profissional. A gente tá incentivando. Obrigada, Daia. Todo o apoio, mas a gente queria agradecer pelo E a convite. Bianca, gente, ela é neurodiversa, tá? Essa maravilhosa. Eu amo ela do jeitinho que ela é. E é isso, ó. Profissional maravilhosa igual ela e neurodiversa. Temos a Daia A Daia também é neurodiversa, tá vendo? A gente entende muito do mundo. E nós somos mães atípicas. Maia, é 24 horas autismo. Isso. A gente só consome autismo. Só. É, pra quem quiser nos procurar, se E sentir vem o terceiro acolhida, aí, se Deus vem quiser. aqui, ó. 38, ao lado da padaria. É só chegar lá. Nós vamos sanar suas dúvidas, podem conhecer a AMO, as nossas profissionais, fica aí aberto o convite também. Lembrando que dia 5, no sábado, vai ter um evento muito importante, tá? Espero todos, um evento com a prefeitura, a educação, a saúde e a PAI. É isso. Ok? Ok. Então, obrigado, meninas. Obrigada a você. Olha, precisando da gente, a gente tá aqui sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada pelo Obrigado. convite. Né? Braga, né? Braga. É Braga. Braga, né, gente? Não pode ser Braga pra Braga. Muito bem. A partir de agora você vai ficar aqui com. Mas é tarde sertaneja, você vai ficar com sertanejão raiz aí pra você curtir. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. 7 horas e 5 minutos.